Bora falar um pouquinho do Banco Santander, os bons números que tem encontrado em 2025 e mais uma vez vem rumores de fechamento de capital. E será que ainda vale a pena comprar ou o preço já se esticou demais? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento sem enrolação, bora lá? E realmente o Santander tem mostrado alguns sinais de melhoras para 2025. Percebam que dentro do portfólio de crédito balanceado houve redução de cartões de baixa renda e mais 36% de alta renda nos cartões. Normalmente, pessoas físicas com alta renda e empresas de alto faturamento têm uma tendência a ser menos inadimplente do que a baixa renda. Percebam também que está ocorrendo diversificação nas receitas, com foco no crescimento das comissões, um aumento de 22% ano contra ano e 19% no crescimento de cartões. A rentabilidade aumentou de uma forma absurda, mais 6,9 pontos percentuais olhando ano contra ano. Redução no custo de financiamento. O Santander hoje está remunerando um pouco menos os seus clientes para poder captar recursos e está conseguindo ter uma maior rentabilidade na hora de emprestar os seus recursos. E eficiência no custo, que tem gerado controle de gastos e transformação por meio da tecnologia. E dentro desse slide do primeiro TRI de 2025, já dá para se ter uma ideia da melhora do Santander neste ano, um lucro líquido de 3,9 bilhões, que foi 27,8% olhando ano contra ano, e a rentabilidade subiu para 17,4%, que foi um aumento de 3,3 pontos percentuais ano contra ano. Também houve grande melhora na margem financeira de 7,7%, aumento nas comissões, consequentemente aumentando a receita do banco. O custo do crédito se manteve estável, mais 0,3 pontos percentuais. Esse é um ponto positivo, porque o Santander está conseguindo emprestar a juros maiores e tem captado dinheiro a um custo estável. Os gastos aumentaram 4,4%, em linha com a inflação, e o índice de eficiência caiu em 2,5 pontos percentuais. Porém, lembrando que o índice de eficiência relaciona as despesas dividido pelo lucro, ou seja, quanto menor o índice de eficiência, melhor. Agora, já entrando na notícia, em reunião com o CEO do Santander, ele falou sobre a qualidade de crédito em alerta, 20% de ROI adiado para 2027 e um pouco do fechamento de capital. E o CEO Mário Leão reforçou os pilares que são qualidade na originação, disciplina no risco e meta de ROI sustentável de 20%, ou seja, um ROI de longo prazo. Porém, o CEO admitiu que esse ROI deve ser alcançado apenas em 2027. O Santander também está com uma alta confiança na qualidade dos retornos, com pequenas e médias empresas, alta renda e atacado acima de 20% de ROI. Porém, um detalhe de atenção, a inadimplência tende a piorar ao longo de 2025, refletindo o enfraquecimento da rolagem de crédito. E o banco já detecta sinais de deterioração na base e se antecipa com medidas mais conservadoras. Para quem não sabe, o Santander de 2020 até meados de 2024 sofreu muito, porque como a Selic estava muito baixa, o Santander estava emprestando a pessoas e empresas com a qualidade de crédito duvidosa. Então a inadimplência explodiu, consequentemente batendo nos resultados do banco. E o CEO ainda destaca o Super App do Santander, que deve simplificar a oferta de produtos financeiros, personalizar as ofertas e melhorar o cross-selling, que seria a venda casada. Um apetite de crédito, o banco mantém a estratégia de priorizar rentabilidade em vez de ganho de market share, com foco em pessoas físicas e pequenas e médias empresas, Pix automático e redução do custo de captação. E perceba a correlação imensa entre o lucro, o ROI e o custo de crédito. À medida que a Selic encontra-se um pouco mais baixa, o custo para obter crédito fica menor, a barra em azul claro. Consequentemente, você consegue melhorar o seu lucro líquido e isso acaba atingindo o ROI de uma forma positiva. Porém, em períodos em que o custo de crédito fica alto e que a inadimplência dispara, o lucro do banco acaba caindo e a rentabilidade cai da mesma forma. Porém, desde meados de 2022, o Santander tem feito uma melhora nesse quesito, o lucro tem avançado, mesmo com a taxa Selic em altos patamares, consequentemente melhorando o ROI do banco. E eles ainda destacam o segmento de pequenas e médias empresas, apresentando maior ROI da instituição, com potencial de crescimento.
As carteiras alta renda e atacado já operam com uma rentabilidade acima de 20%, a financeira também apresenta retorno próximo a 20%, apenas o segmento massificado, especialmente o de baixa renda, segue com rentabilidade negativa, mas está se aproximando ao ponto de equilíbrio. E o Santander tem dado uma atenção especial aos custos. Percebam, no fechamento de agências físicas, o banco reduziu o número de lojas de 2.200 há 5 anos atrás para um pouco mais de 1.200 ao final de 2024, com meta chegar com menos de 1.000 unidades em 2025. Percebam no gráfico abaixo que ano a ano o Santander tem reduzido o número de agências e se você consegue modernizar, você acaba captando clientes de outras formas, de forma mais barata, principalmente através de aplicativo. Reestruturação do call center, o número atual, cerca de 10 mil colaboradores, deve ser reduzida pela metade nos próximos 3 anos, simplificação de produtos e enxugamento das estruturas centrais. Agora já passando novamente para o tema de fechamento de capital, a CEO Ana Botín reitera o foco de crescimento nas Américas, com ênfase nos Estados Unidos. E o Grupo Santander opera ativamente na compra e venda de participações. Em 2023, o grupo fechou o capital do Santander México e outro exemplo recente foi a redução da fatia do Santander Polônia para apenas 13%. Com isso, o Brasil e o Chile permaneceriam como única subsidiária listadas em bolsa, além da holding na Espanha. E olhando os números do Santander, eles acreditam que estejam com valuation descontado, porque negocia a 8,5 preço sobre lucro em 2024, uma expectativa de 7,3 para 2025 e um preço sobre valor patrimonial de 1,16 expectativa para 2025, bem abaixo dos múltiplos da holding. Um potencial de geração de valor, o Santander Espanha negocia com um preço sobre lucro de 9,3, uma expectativa de 8,1 para 2025 e um preço sobre valor patrimonial de 1,05, o que melhora o lucro por ação e baixa o custo para o controlador, visto que as ações em circulação representam apenas 10% do capital, o que equivale a cerca de 11,2 bilhões, cerca de 2 bilhões de dólares. E o lucro líquido apenas para 2024 do Santander Espanha foi de 12,5 bilhões de euros. Então, para fazer o fechamento do capital, o Santander Espanha não precisaria de desembolsar tanto dinheiro assim. E realmente, olhando para o passado, hoje o Santander encontra-se com alguns bons indicadores. O preço sobre lucro atual encontra-se na faixa de 7,8, abaixo da média dos últimos 10 anos de 10,37. E o preço sobre valor patrimonial, na minha opinião, encontra-se bem precificado. O mercado tem um número baixo, que bancos que entregam um ROI na faixa de 15%, tem que estar cotado com um preço sobre valor patrimonial na casa de 1. Então, como o Santander está apresentando cerca de 17,5% de ROI, hoje o preço sobre valor patrimonial encontra-se em 1,24, na minha opinião, bem precificado. E o Santander foi um dos bancões que teve uma boa valorização em 2025. Itaú cresceu 44%, Bradesco bem próximo com 42%, o índice financeiro 34%, Santander 24%, enquanto o Ibov subiu 17% e o Banco do Brasil vem destoando, uma queda de 2% olhando para 2025. Porém, olhando o longo prazo, desde janeiro de 2010, entre os grandes bancos da Bolsa, o Santander foi o que mais decepcionou, apenas 39% de rentabilidade, enquanto o Ibov foi de 116%, Bradesco 292%, Índice Financeiro 387%, o Banco do Brasil 413% e o Banco Itaú 535%. Então, apesar dos números mostrarem que o banco hoje encontra-se barato, ele não entregou uma boa rentabilidade aos acionistas no longo prazo. E aqui eu quero mostrar um pouco do meu pensamento, olhando para o setor de bancos. É interessante que a gente consegue fazer a taxa interna de retorno para ver se encontra-se atrativa. Na cotação atual e com lucro estimado na casa dos 14,8 bilhões, o Santander teria um lucro por ação de R$ 3,95, com um payout de 45%, teria um dividend yield na casa dos 6,06%, e o reinvestimento do lucro no próprio banco cresce a um ROI médio de 15,5%, que seria em torno de 9,3% da taxa de crescimento. E fazendo o somatório de ambos os indicadores, você chegaria em um retorno nominal de 15,36%.
Se a gente descontar o IPCA médio do Brasil de 6% e hoje a taxa de retorno da NTN-B 2035 de 7,15%, teríamos uma taxa interna de retorno de Santander de apenas 2,2%, o que, na minha opinião, é um valor baixo. Para se ter uma ideia, hoje a taxa interna de retorno do Banco do Brasil gira em torno de 7 a 8%. Então, hoje eu não aporto no Santander e prefiro esperar encontrar preços melhores, mais confortáveis para mim. E só para finalizar, mostrando a minha planilha pessoal, com o lucro projetado para 2025 de 14,8 bilhões, haveria um PL projetado de 7,42, ainda 14% abaixo das suas médias dos últimos 10 anos, com um payout de 45%, um dividend yield bruto projetado na casa dos 6%. E esse é mais um ponto que me afasta do Santander, visto que o dividend yield hoje não encontra-se favorável, na minha opinião. Mas me conta aqui, pessoal, quais bancos vocês têm ficado de olho em 2025? Em 2025, aportei no Banco ABC, mas hoje ando aportando mais no Banco do Brasil. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.